Fala, povo! Estamos começando mais um programa Impacto, diretamente aqui da Igreja Cristo Vive São Paulo, nosso refúgio nesta cidade, e eu estou muito grato a Deus com mais essa porta, com mais esse programa, toda vez que eu tenho a oportunidade de trazer aqui a revelação da sã doutrina, da graça de Deus, a graça que produz herança nas nossas vidas. Isso traz em mim um entusiasmo, uma alegria, uma gratidão, porque falar do amor de Jesus é algo muito bom, que produz em nós toda essa gratidão e toda esse entusiasmo que é ter Deus dentro de nós. E o tema de hoje, você talvez já tenha ouvido essa expressão, e eu tô aqui para afirmar algo que vai ser polêmico. Eu sempre digo isso na introdução, o programa de hoje é polêmico, mas é que essa é a grande verdade. Você nunca vai aceitar Jesus. Ai, como assim eu nunca vou aceitar Jesus? Fica até o final, porque no final de tudo isso eu vou explicar, ou melhor, vai ser autoexplicativo. Se você ficar comigo até o final, você vai entender o porquê essa expressão aceitar Jesus, ela é algo totalmente fora da palavra de Deus. Então, eu afirmo mais uma vez, você nunca vai aceitar Jesus. Antes de eu entrar aqui no tema central, eu quero só dizer que você pode ouvir o Impacto e assistir o Impacto por várias plataformas, várias portas que o Senhor tem aberto. Nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP, você tem uma playlist ali com todos os impactos que ficam armazenados, só você procurar Programa Impacto. Então, se você está pelo YouTube, compartilha, dá o like, comenta nesse vídeo para que outras pessoas possam também receber esse conteúdo, impulsione isso, seja um missionário digital. Nós falamos também através da TV Milagro Brasil, uma porta que o Senhor abriu para a gente alimentar o espírito do povo de Deus, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E também agora, mais recente, nós temos o Impacto através de áudio nas plataformas agregadoras de podcast. Então você pode procurar no Deezer, no Spotify, Apple Music, em qualquer uma dessas plataformas tão conhecidas, você vai lá e procura Impacto. Lembrando que o IN é I-N, Pacto. Dentro do pacto, impacto, também é impactante. E nós temos aqui algo de Deus, e você vai, sempre que você ouvir, assistir, sempre que você estiver aqui comigo no Impacto, eu tenho certeza que você será edificado, porque é isso que faz a palavra do Senhor. Lembrando que nós fomos levantados pelo Senhor justamente para isso, para trazer a revelação da sã doutrina. Nós somos inconformados, nosso ministério, eu tenho isso também como um chamado meu particular, um inconformismo, não só com o mundo, não só com o império das trevas, mas também com o meio tradicional religioso. A igreja de Cristo está enferma. E está enferma porque penetraram, como dizia o apóstolo Paulo, como profetizou, lobos vorazes no meio do rebanho, para tirar a lã das ovelhas. Isso aconteceu. Então nós somos inconformados com como se encontra um meio tradicional evangélico protestante. Então a gente acredita que exista uma necessidade de uma reforma no seio da igreja protestante. Essa reforma, ela virá através da sã doutrina, da graça de Deus, da palavra. Você precisa conhecer a palavra. O profeta Oséias fala que pela falta de conhecimento o povo tem sido destruído. Como é que você cessa a destruição? Tendo conhecimento. E é isso que você vai ter hoje, como sempre, no Impacto. Então pega a sua espada, pega a palavra de Deus, que nós vamos começar agora já entendendo a respeito dessa questão de aceitar Jesus. Você nunca vai aceitar Jesus. Você sabe que é muito comum nós ouvirmos essa expressão no meio cristão. Eu aceitei Jesus. Talvez você já tenha falado isso, talvez você veja inúmeros pregadores, pessoas falando, eu aceitei Jesus, tal pessoa aceitou Jesus, vem aqui na frente, depois de um apelo, né? O pastor diz isso, vem aqui na frente aceitar Jesus. A pergunta que eu faço é possível alguém aceitar Jesus? Então, como eu disse, eu creio que com o programa de hoje você vai entender por quê. Essa questão de aceitar Jesus é algo totalmente fora da palavra de Deus. Você vai entender e vai ficar comigo até o final para você ter os olhos iluminados e definitivamente entender essa questão do aceitar Jesus. Eu gostaria de iniciar dizendo que a Bíblia ela é muito clara em respeito da questão da predestinação. Eu sei que quando a gente fala essa palavra, muitas pessoas ficam até raivosas, espumam, como assim predestinação? Como pode um Deus separatista? Como pode... Mas, amado, a predestinação ela é bíblica, a predestinação ela é clara. Nas Sagradas Escrituras nós vemos isso, eu vou te mostrar hoje no programa de hoje, e eu creio que esses 30 minutos não serão suficientes. Nos próximos eu vou querer esticar um pouco isso com você, para você entender que Deus é um Deus que predestina os seus filhos. Deus é um Deus predestinador. Mas eu quero mostrar para você algo respaldado com a palavra de Deus. Eu quero lhe mostrar que Deus escolheu, que Deus predestinou os seus filhos antes da fundação do mundo. Porque algumas pessoas falam, não, Deus predestinou, mas para você aceitar ou não essa
esse chamado. Não existe isso, que Deus é esse que predestina e você depois tem uma escolha. Isso não faz sentido algum. As pessoas não compreendem e elas querem justificar deixando meio um pé no muro, assim, um pé lá, um pé cá em cima do muro, essa questão. Deus predestinou os seus filhos antes da fundação do mundo. Então, para quem não entende a predestinação, essa predestinação bíblica, eu sei que a Bíblia parece que fica um pouco sem sentido, parece que a Bíblia é um emaranhado de informações e a pessoa fica sem entender como é que um Deus que diz que ele é amor, em um determinado momento ele fala, não matarás, e depois ele manda passar o fio da espada a milhares de pessoas. As pessoas ficam sem entender isso, porque como pode um Deus amor que depois manda matar? Então, para quem não entende essa questão da predestinação bíblica, a Bíblia parece incoerente, parece que Deus é um Deus meio perturbado, que está lá no alto do céu, sabe, eu costumo dizer isso, batendo cabeça, parece que os anjos estão com as asas enroladas, sem saber o que está acontecendo, ele não sabe o que passa muito aqui, as coisas estão meio estranhas lá em cima. E Deus é esse Deus perturbado que, enfim, não é isso. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e eu quero agora que você pegue a sua palavra, porque eu vou começar a te dar respaldo bíblico. Você vai ver o quão claro a Bíblia é. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4 e 5. Abre a sua palavra ou acompanha comigo aqui na tela. Olha só a clareza das Sagradas Escrituras. Diz assim o apóstolo Paulo: assim como nos escolheu nele, olha só, fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja que a predestinação é um ato de amor. Nós somos escolhidos nele para sermos, olha o nosso propósito de vida, sermos santos, sermos irrepreensíveis. Olha só, você foi escolhido, olha só o quão valioso você é para Deus. Você que até então olhava para você e falava, eu não valho nada, eu não consigo nada, as pessoas falaram isso, você tem uma identidade, sabe, negativa, você se olha e não consegue, sabe, se amar. Coloque isso de lado hoje, porque Deus te escolheu, quer dizer que isso foi um ato de amor pela sua vida. Você foi chamado para ser santo e irrepreensível. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas não podem nos repreender. É para isso que o Senhor nos chamou, para esse nível de santidade. E olha agora o verso 5, o que diz: nos predestinou para Ele. Olha aí a palavra aparecendo com clareza. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade é que nós somos escolhidos. Então eu vou afirmar mais uma vez que a predestinação é um ato de amor. Deus nos salvou, Deus nos chamou desde antes dos tempos eternos, desde antes da fundação do mundo. Olha só, você não é um número de CPF, você não é um número de RG. Ah, essa é a minha identidade, eu sou o CPF tal. Não, a Bíblia diz que a nossa identidade não é carnal, a nossa identidade é espiritual. E em espírito nós somos escolhidos. Em espírito nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Eu quero mostrar mais para você, respaldo bíblico. Você sabe que os crentes de Bereia, eles conferiam as coisas espirituais com as coisas espirituais. É assim que nós devemos ser, conferir as coisas. Então, por isso que eu coloco aqui na tela as passagens e recomendo que você abra a sua Bíblia e que você possa também conferir. Porque quando as pessoas veem a gente afirmando a graça, o que a graça é, as verdades bíblicas, por não ter ouvido isso muitas vezes dentro de uma igreja, as pessoas falam, que Bíblia é essa que eles leem? Onde que está isso na Bíblia? Por quê? Porque a pessoa nunca leu isso. Mas aprove a Deus, Deus tem um tempo perfeito para todo o propósito debaixo do céu, dele revelar, dele ensinar. Paulo diz, os olhos do coração eles têm entendimento. É isso que acontece, essa é a obra do Espírito. Então agora você vai acompanhar comigo o que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 1,9, ele diz. Ele fala assim, e que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha agora, não segundo as nossas obras. Então, esse chamado, essa nossa santa vocação, não é segundo as nossas obras. O que diz a maioria das religiões? Se você tiver boas obras, você será salvo. Se você fizer o bem, você vai para o céu. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque diz que nós fomos chamados, nós fomos salvos, uma santa vocação, é isso que diz a palavra, não segundo as nossas obras. Então, independentemente do que eu faça, do que você faça, independentemente das nossas obras, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos, salvos, chamados por esse Deus maravilhoso. Ele diz agora, mas conforme a sua própria, olha agora, determinação e graça. O nosso Deus é um Deus de determinação. Você está conferindo aí, conforme a sua própria, está falando de Deus, a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você foi escolhido, amado, desde antes dos tempos eternos. Você foi amado por Deus, chamado por Deus desde antes da fundação do mundo, de antemão, como diz Paulo. Então aqui você começa a entender o plano de Deus para a sua vida. Aqui você começa a entender o plano da salvação. Aqui você começa a entender o quanto você é amado por Deus. E mais uma vez eu afirmo, a predestinação é um ato
de amor. Então Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. E você tem que ter isso claro. Desde o princípio, que você viu, desde antes dos tempos eternos. Eu quero mostrar para você mais uma passagem. Eu falei que eu falo, né, e eu trago aqui o respaldo, para que você veja que o que nós afirmamos, segundo a graça de Deus, é bíblico. Então, 2 Tessalonicenses agora, capítulo 2, verso 13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, olha, desde quando? Desde o princípio para a perdição. Não, você não foi escolhido para a perdição. Desde o princípio, leia aí na sua Bíblia, você foi escolhido para salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então olha só, você foi escolhido por Deus para salvação, porque nós fomos predestinados. Para que eu fui predestinado? Para salvação. Nós poderíamos ter sido predestinados para qualquer outra coisa, mas não, foi para a salvação, foi para morarmos num céu de glória, para vivermos a eternidade com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus é um Deus que prepara, filhos. Deus, Ele preparou vasos de misericórdia de antemão. Essa é outra expressão bíblica que você vai conferir comigo agora em Romanos 9:23, que nós somos esses vasos preparados de misericórdia de antemão. Romanos 9:23 diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Olha, Deus quis dar a conhecer as riquezas da sua glória, é o que diz a palavra. Aonde? Em vasos de misericórdia, somos nós, que para a glória preparou de antemão. A Bíblia fala que existem vasos de misericórdia e depois a Bíblia fala que existem vasos de ira, vasos de honra e vasos de desonra. Nós somos o vaso de misericórdia, vasos de honra, que fomos preparados por Deus, chamados por Deus para conhecer as riquezas, e isso foi feito para a glória de Deus de antemão. Eu e você fomos chamados. O que é antemão? Essa expressão significa desde antes da criação do mundo, desde antes do mundo ser formado. Então, antes que Deus nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele já nos conheceu. Você não passa a ser conhecido de Deus quando você nasce, quando você vem ao mundo. Se você voltar a alguns programas no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP, ali tem todos, ou na nossa playlist Impacto, nas plataformas de podcast, o que você vai ver? Que nós estudamos recentemente a pré-existência dos espíritos dos eleitos. Então Deus é um Deus que Ele cria espíritos, depois Ele reveste com o corpo esses espíritos, Ele sopra o fôlego da vida e aí o homem passou a ser corpo, alma e espírito. Então só para você entender, o nosso espírito tinha sido criado antes da fundação do mundo. E no momento que nós nascemos, que Deus nos dá um corpo, ali Ele já nos conhece. Não é que Ele passa a nos conhecer, Ele já nos conhecia de antemão. Eu quero que você veja o que Deus fala para o profeta Jeremias. Eu amo essa passagem, porque mostra o quanto Jeremias, e assim como eu e como você, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção entre os seus filhos, assim como Jeremias era conhecido por Deus, você também é. Então você que está me ouvindo aí, que você que achava que sua vida não valia nada, você que achava que você estava sem, ou você se via sem esperança, sem perspectiva, você joga isso tudo fora hoje, que isso caia por terra, porque você é amado por Deus. Olha o que ele diz para Jeremias. Eu quero que você veja Deus falando, que você entenda que é Deus falando com você nesse dia. Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno. Portanto, antes dele ser formado como uma célula, antes dele ser formado ali como um feto no ventre materno, Deus estava dizendo: olha, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias tinha sido escolhido desde antes da fundação do mundo. Antes de ele ser formado, ele já tinha um desígnio, ele já tinha um chamado, ele já tinha um propósito, ele já havia sido predestinado para ser um profeta, e ele já havia sido constituído pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso, isso é um plano perfeito. Deus faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, o que diz a palavra. Então Deus, ele chama as gerações desde o princípio. Você está vendo aqui em Jeremias, ele chamou desde o princípio. E eu vou mostrar mais para você. A gente está lendo Paulo, mas se você pegar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a evidência da graça de Deus. Eu vou mostrar para você agora em Isaías 41:4, você vai ver que Deus chama as gerações desde o princípio. Olha só, quem fez e executou tudo isso? É uma pergunta reflexiva. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações. Olha só quem é o nosso Deus, aquele que desde o princípio, ele diz: eu sou o começo, o meio e fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, o que é, que era e que há de vir. Não é isso que Deus diz? Olha lá, desde o princípio, ele tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Olha o Deus que nós servimos. Infelizmente, a tradição, isso vem também da igreja romana, passa uma ideia que Deus é um Deus pequenininho.
passa uma ideia de que Deus está perdido lá no céu, não sabe o que acontece as coisas e que o diabo é grande, que o diabo pode pegar toda essa história. Amado, olha a grandeza do nosso Deus, olha a soberania do nosso Deus, olha o quanto o nosso Deus, ele é um Deus de desígnios, o quanto o nosso Deus é um Deus de determinação, de graça. Então, em resumo, alguém pode perguntar, você sabe que hoje eu comecei afirmando isso, você nunca vai aceitar Jesus. E eu vou indo para o final agora, para a segunda parte desse programa, te respondendo isso. Então eu queria, te mostrar em síntese o que é a predestinação. Vamos resumir essa questão da predestinação, para que isso fique claro no seu coração. Como eu disse, nos próximos programas nós vamos avançar nessa questão, mas eu queria que você tivesse isso claro, que a predestinação e a eleição, como diz a palavra de Deus, é uma escolha da parte de Deus, de pessoas, de filhos amados que Deus chama. É a escolha, a Bíblia fala, de um povo que é chamado por Deus. A Bíblia diz que Deus, ele chama os meus eleitos, os meus escolhidos. Assim que fala a Bíblia, tem essa expressão, Deus fala, os meus eleitos, os meus escolhidos. Deus chama esse povo para que eles possam viver uma vida eterna, para que eles possam desfrutar de uma vida aqui na terra, para que eles possam aqui na terra desfrutar das promessas do Senhor. Então a predestinação, a eleição é a escolha da parte de Deus por sua única vontade, ele não se aconselhou com ninguém, é uma escolha de Deus, ele é soberano, ele faz as coisas conforme a sua própria vontade, sabe? Nós sabemos que a predestinação e a eleição é um assunto gerador de polêmica no meio evangélico tradicional da igreja. Eu sei que se você fala predestinação, as pessoas já ficam loucas, já começam a espumar, como pode, aquilo, mas você precisa ir para a palavra de Deus, você não pode colocar a tradição acima da revelação, você não pode colocar a tradição evangélica, o sistema acima da revelação do Espírito. Então, por mais que isso seja polêmico no meio cristão, o nosso ministério, eu me sinto aqui sem nenhuma soberba, o nosso ministério nós nos sentimos com a capacidade, com a autoridade suficiente para continuar pregando isso. Por que continuar? Porque faz 27 anos que nós pregamos isso, aqui em São Paulo somente. Então, hoje eu continuo com essa mesma segurança na palavra, no Senhor, porque Ele me chamou para isso. E nós, na Cristo Vive aqui, nós temos essa autoridade, essa segurança para continuar pregando, para continuar instando, sem cessar em todo tempo, em todo lugar, as verdades bíblicas, doa quem doer. Paulo, em um determinado momento, ele falou assim, o que importa a vocês agora? É agradar a Deus ou agradar aos homens? Então essa pergunta reflexiva tem que estar sendo feita constantemente a todos nós. Eu estou aqui para agradar a Deus. Se eu estou aqui para agradar a Deus, como eu costumo dizer, estou aqui para agradar a plateia de um só, aquele que está no trono, Jesus, eu não tenho que me importar com a tradição, com os homens. Eu tenho que ir para aquilo que está na Bíblia, conferir as coisas, o Espírito testifica e eu tenho que fazer aquilo pelo qual o Senhor me chamou a fazer. Então, resumindo esse pensamento, nós aqui da Cristo Vive São Paulo, da Missão Apostólica da Graça de Deus, nosso ministério, nós somos obedientes ao chamamento de Deus, nós somos obedientes a esse chamamento, a essa escolha que foi feita da parte de Deus para nós. Deus nos chamou para pregar as verdades, Deus nos chamou para pregar a sã doutrina, a graça de Deus. Então, nós somos fiéis a isso. A eleição, a predestinação é o evangelho da absoluta soberania de Deus. Deus é um Deus absoluto e soberano. As pessoas falam, como pode um Deus ser tão soberano? Mas ele é o Deus, ele é o Criador, ele criou o céu, a terra, tudo. Ele faz as coisas, como eu disse já várias vezes, é bíblico, conforme o conselho da sua própria vontade. Então ele é soberano e essa soberania é absoluta. Então a predestinação, a eleição é o fundamento básico do cristianismo. Você pode ficar irado, você que está conhecendo isso, eu quero fazer um parênteses, abre o seu coração para que a palavra trabalhe, não fique aí com preconceitos, com paradigmas legalistas, com paradigmas religiosos e muitas vezes esses paradigmas impedem a pessoa de viver esse renovo, de viver a graça, de viver a transformação. A predestinação, ela é a base do evangelho. A predestinação e a eleição não começa quando a pessoa nasce, começou como nós vimos, antes da fundação do mundo. Não foi por merecimento de alguém. Paulo fala isso em Efésios 2,8, não é pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então isso não é por obras de alguém, não é por valores, por qualidades próprias, não é pela fé pessoal ou pela excelência de vida que alguém tenha diante de Deus. Não, eu tenho um sobrenome, eu tenho aquilo. Amado, a predestinação e a eleição é um desejo explícito de Deus. Foi por um desejo explícito de Deus que nós somos escolhidos. Foi pelo beneplácito da sua vontade. E naturalmente, isso tudo foi feito pela graça de Deus, pela grande misericórdia de Deus. Então, Deus é um Deus que faz o quê? Deus é um Deus que predestina, Deus é um Deus que chama, que justifica, que glorifica aquele quem Ele assim quiser, aquele quem Ele assim determinar. Entre parênteses, vamos falar aqui, aliás, Ele já fez tudo isso com quem Ele quis, não é que Ele vai fazer, Ele já fez. Nós vimos aqui, desde antes da fundação do mundo, assim foi feito. Então, em síntese, esse é o pensamento, estou traduzindo aqui com as minhas palavras, o que é a doutrina da predestinação.
Então agora eu creio que tudo isso faz sentido para você. Agora faz sentido, eu quero que você pense, qual que foi a afirmação que eu disse? Ninguém nunca vai aceitar Jesus. Agora que tudo isso tem feito sentido para você, que eu mostrei alguns respaldos aqui, nos próximos programas eu vou trazer mais explicação sobre isso, mas eu pergunto para você, agora faz sentido alguém dizer que aceitou Jesus? Isso é impossível. Por quê? Porque não sou eu que aceito ele, foi ele que me aceitou, porque foi por graça. Eu que fui escolhido, não sou eu que escolho ele. Ele nos aceitou, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele que fez a obra, ele que chama, ele que justifica, ele que glorifica. A obra é toda dele. Então, o ser predestinado é escolhido para a salvação. E isso não depende do nosso livre arbítrio, sabe? E isso depende o quê? Da vontade de Deus. Vou fazer um parênteses aqui. Nós temos programas, vai lá no YouTube, Cristo Vive SP, programas que eu falo sobre essa questão da falsidade do livre-arbítrio, quem escolhe quem, procure essa playlist lá. Você vai entender que o livre-arbítrio é uma doutrina maligna, é um ensino de Satanás que tira a soberania de Deus. Eu escolho, você coloca o homem forte e Deus pequeno. Então Deus cria tudo, Deus cria o universo, Deus cria as galáxias, Deus cria o homem, a fauna, a flora, sustenta o mundo, Deus amarra o diabo, Deus vence na cruz em Jesus Cristo o inimigo, e agora ele precisa da permissão do homem para saber, mas que Deus é esse? Então o livre-arbítrio não é algo divino, não tem nada a ver com o evangelho. Deus é um Deus que chama, e você viu aqui já várias passagens, eu vou mostrar muitas outras para você. Nós somos predestinados, escolhidos segundo a vontade de Deus, tem que estar claro, isso tem que gerar em você convicção, certeza. Não tenha medo de crer na graça de Deus, não tenha medo de crer na verdade de Deus, não tenha medo de crer que Deus é um Deus soberano, e que ele faz as coisas, que ele é o Criador, nós somos a criatura. Como pode a criatura ir lá questionar o Criador? Porque você me fez com 2 ouvidos, com o nariz, por que a mão é mão, por que o pé é pé? Amado, Deus fez as coisas conforme a vontade dele, acabou. É por graça. Então eu quero ir para o final, mostrando ainda para você, porque se você está ainda com alguma dúvida, eu quero mostrar mais alguns versículos aqui para nós fecharmos questão nisso, e no próximo programa você vai ficar comigo, e você já entendeu que você não pode aceitar Jesus, que você foi aceito por Jesus. Eu sempre digo isso, Jesus não é mercadoria que passa na bandeja, olha, tem Coca-Cola, tem brigadeiro, tem coxinha e tem Jesus, você aceita. Não, hoje eu não quero, hoje eu vou ficar só com o brigadeiro, hoje eu não quero ficar com Jesus. Não pode isso, amado, ele não é mercadoria para ser oferecido, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é Kyrios, ele é absoluto, ele é o Celso, ele é Augusto, ele é supremo. Ele está sentado num alto sublime trono. Como é que ele vai ser aceito por alguém? Ele que aceita. Nós temos que dar graças a Deus que nós somos escolhidos por ele. E ponto final. Então abre aí a sua palavra, a sua Bíblia em Efésios 1:11. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Eu vou mostrar esse mais um e a gente vai encerrar hoje, porque eu sei que você está fritando aí, tem muita coisa para você. Depois você lê todos esses versículos mais uma vez, reveja o programa, depois você lê os capítulos inteiros que a gente está apresentando aqui. Logicamente aqui em 30 minutos não tem como a gente trazer o pacto inteiro da graça de Deus, é algo short, algo curto, porém profundo, com respaldo bíblico, para você crescer, para você ser edificado. Efésios 1:11 diz assim o apóstolo Paulo: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz as coisas, ou melhor, todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Esse é o nosso Deus. Então, nós fomos feitos herança, nós somos predestinados segundo o propósito de quem? De Deus, daquele que faz as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Deus se aconselha com ele mesmo e ele toma a sua decisão, é isso que diz a palavra aqui. Então como é que agora vai entrar o homem, a tradição? Não, Deus não pode me escolher. Quem Deus pensa que é para me escolher e para não escolher o outro? Mas Deus, ele é Deus. E nós somos seres criados por esse Deus maravilhoso. Não podemos inverter as coisas. Então quando você fala que você escolhe Deus, você está roubando a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele chama, Deus, ele escolhe, Deus predestina, Deus justifica, ele que faz a obra. Eu quero terminar com você o programa de hoje com João 15:16. Olha só o que diz a palavra. Não fostes vós que escolhestes a mim. Aqui acabou toda essa doutrina mentirosa do livre-arbítrio. Eu já fiz outros programas falando sobre isso. Mas olha aqui. Não fostes vós que escolheis a mim. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Ele diz, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. A galera gosta do finalzinho do versículo. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Oh, maravilhoso, vamos orar, vamos pedir, vamos clamar, vai acontecer. Sim, só que você tem que ser coerente. Só acontece para quem? Para aqueles que foram escolhidos, para aqueles que foram chamados por Deus. Ele diz, não fostes vós que escolheis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, só vai acontecer as petições, as orações, as respostas dessas orações, para aqueles que foram escolhidos por Deus. Ele diz, não foram vocês que me escolheram, vocês estão doidos, pelo contrário, eu escolhi vocês, e eu designei vocês para que vades, para que deis frutos, para que esse fruto permaneça.
Então, agora eu posso orar e posso pedir as coisas? Pode acontecer. Por quê? Porque eu fui escolhido, porque eu faço parte de um grupo seleto, porque eu faço parte dos muitos, como diz a Bíblia, os muitos pelos qual o sangue de Jesus foi derramado. Então, isso aqui em síntese, hoje nós estamos finalizando esse programa, é a doutrina da predestinação. Como eu disse, aqui eu trouxe só alguns respaldos, no próximo eu vou trazer muito mais. E com tudo isso você vê o tema central de hoje. É impossível alguém dizer que vai aceitar Jesus. Você nunca vai aceitar Jesus. Por quê? Porque você foi aceito. O homem não está na condição. Você não tem como se colocar nesse lugar, nessa posição. Não está no nosso controle aceitar Jesus. Então isso é a maior loucura. Nós não temos como nos posicionar nesse lugar de aceitar. Nós fomos aceitos. Então, eu espero que isso tenha feito bem no seu coração. Nós estamos finalizando. Se isso é algo muito novo para você, eu quero falar aqui em nome de Jesus, que você ore, que você peça para Deus se revelar com glória, que você, tenha paz, que você não fique aí lutando contra a palavra de Deus, amado. As pessoas pegam a palavra e elas querem torcer a palavra para que a palavra caiba nos seus conceitos. É o contrário, nós somos torcidos pela palavra, nós somos transformados pela palavra. Eu não tenho que tentar transformar a palavra, eu não tenho que tentar colocar a palavra dentro de quatro paredes, olhando para a tradição, olhando para a história da igreja. Não, amado, vá para a palavra. O que está na Bíblia eu creio. O problema é que muitas vezes o crente não lê a Bíblia, ele tem que acreditar naquilo que aqueles que lêem, interpretam e passam para ele, que muitas vezes é um olhar equivocado. Por isso nós precisamos conferir as coisas espirituais. Eu recomendo que você leia todas as cartas de Paulo. Eu recomendo que você acompanhe o nosso ministério. Eu recomendo que você entre no nosso site cristovive.com.br. Eu recomendo que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, nas mídias sociais. Nós temos Instagram, nós temos YouTube, nós temos o Facebook. É só você procurar Cristo Vive SP. Nós temos agora também as plataformas de podcast. Procura lá, Programa Impacto. É só você procurar, amado. O conteúdo tá ali, gratuito, só para você ouvir. Impulsiona isso, manda para outras pessoas. Se você tá no YouTube agora, compartilha esse vídeo, já manda para alguém, já abre sua lista ali, fala, você precisa ouvir isso. Olha só que revelação da parte de Deus. Você quer ter mais contato conosco? O nosso WhatsApp tá aí na tela para você. Vai ser um prazer a gente conhecer você mais de perto, trocar conteúdo, mandar, melhor dizendo, conteúdo para você. E se você quiser fazer uma visita, será muito bem-vindo aqui na nossa casa, no nosso refúgio, a Cristo Vive São Paulo. Nós estamos em São Paulo, logicamente, no bairro do Brooklyn, na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123. E vai ser um prazer recebê-lo. Nossos cultos acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã, e também todas as quintas-feiras, nosso culto no meio da semana, às 20 horas, às 8 horas da noite. Logicamente que nós temos uma programação extensa, mas de forma regular nós temos o culto de domingo, às 9 horas, e quinta-feira, às 20 horas. Vai ser um prazer receber você, vai ser um prazer receber a sua família, vai ser um prazer a gente estar junto, congregando, louvando a Deus, vivendo essa experiência, cultuando ao Senhor, adorando em graça, sem rudimento, sem ter que pagar o preço, sem medo do Senhor, mas trazendo a Ele o nosso louvor como um aroma suave, um sacrifício de louvor. Esse é o único sacrifício que tem na graça de Deus, o sacrifício do culto, de louvar o nome do Senhor. Então que você possa estar conectado conosco. Se você quiser também me acompanhar, o meu Instagram é o Fê_Brand. Vai ser um prazer você participar um pouco da minha vida, do bastidor de tudo isso, e a gente poder trocar ali, você poder mandar alguma mensagem, vou poder responder você, enfim, vai ser um prazer estar conectado com você. Para mim é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com você, compartilhando de todo esse conhecimento, e eu finalizo como sempre. Nós temos isso como marca de Deus. Eu não posso finalizar o impacto sem dizer que o amor resgata e a graça transforma. Essa é a graça que transforma. Não é a graça barata que está aí fora, não. É a genuína, é a sã doutrina, é a graça de Deus. O amor te resgatou e agora a graça de Deus está transformando a sua vida de glória em glória, de vitória em vitória. Senhoras e senhores, esse foi o impacto de hoje. Eu espero você no próximo programa. Vamos juntos para a honra e para a glória do nosso Deus. Graças a todos. Tchau.